Fala sério, passar uma semana, mais de uma semana sem jogo do Flamengo é dureza, viu? E ainda acompanhar a seleção brasileira. Uma parada para a data FIFA que deixa todo mundo com saudade do jogo do Flamengo. E não somente do Flamengo, mas de todos os outros times do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, é uma semana e meia sem jogo do Flamengo. O último jogo do Flamengo, nem lembro mais. Faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Brincadeira, pessoal. Seguinte, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já começando aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal. É muito bom bater um papo com vocês aí, do outro lado. E assim, o nosso bate-papo não é somente sobre vídeo, continua nos comentários. Então, por favor, comentem aí. O que vocês acham de uma semana, se vocês estão com saudade aí, uma semana sem jogo do Flamengo, sem jogo dos times brasileiros aí, é dureza, viu? E ainda a gente acompanhar o Brasil perdendo para Bolívia, cara. Meus amigos, é o seguinte, difícil não é só ficar uma semana sem jogo do Flamengo, não. Difícil. Difícil não é ficar só uma semana sem o jogo do seu time. Eu sei que não é só flamenguista que me acompanha, eu sou flamenguista, mas não é só flamenguista que me acompanha aqui no canal. O canal é bem pequenininho, mas tem outros times aí, outros torcedores de outros times que me acompanham. Eu sei, vocês comentam. Aí, pessoal, é dureza a gente parar o Campeonato Brasileiro e todas as outras competições, não somente no Brasil, mas também em outros países, para a gente acompanhar a data FIFA, no nosso caso brasileiro, acompanhar a data FIFA e acompanhar um jogo horrendo, horrível do Brasil com a Bolívia, perder para a Bolívia fora de casa. O pessoal vão falar o seguinte: pessoal, vocês têm que ficar, vocês também têm que ficar atento que no jogo contra a Bolívia, os caras estavam furando as bolas, os gandula furando as bolas, o pessoal sumindo com as bolas. Foda-se. É o Brasil, caramba. É Brasil, uma das maiores seleções do mundo até hoje. Nenhuma outra seleção mundial alcançou o pentacampeonato mundial como o Brasil é. O Brasil foi consagrado como o país do futebol, mas não é mais. Não é mais, infelizmente. Não com a seleção. Não é mais. Todo jogo da seleção é cada vez pior, meus amigos. Cara, a gente não dá nem pra comparar. A seleção brasileira teve uma queda, assim, mas foi uma queda tão grande, mas tão grande, que tipo, imagine que a seleção brasileira estava no 55º andar e caiu para o terceiro, sem elevador. Ele desceu sem elevador, ele despencou assim, ó. Ele despencou. Desse jeito assim, ó. Cara, esses jogadores da seleção brasileira, o que tá acontecendo com essa seleção? Eu acho que não é só treinamento, só técnicos não. Porque veja bem, o Carlo Ancelotti ganhou 2 Champions Leagues pelo Real Madrid. Tudo bem que ele não tem seu jogo mais bonito do mundo, estilo Pep Guardiola, mas é o Ancelotti. E mesmo o Ancelotti na seleção brasileira não dá jeito nesses caras, velho. Cara, o Bruno Guimarães ali no meio, horrível. Eu assisti o jogo ontem, horrível. Paquetá, sinceramente, quando os caras chegam na seleção brasileira, parece que os caras deixam o futebol nos times. Os caras não sabem jogar, velho. Samuel Lino, meu Deus do céu. Samuel Lino joga muito no Flamengo. Jogando bem no Atlético de Madrid, jogando muito no Flamengo. Não tava conseguindo dominar a bola na seleção brasileira. Eu acho que os caras já vão assim, tipo, cara, com uma pressão tão absurda, que os caras não acertam nada. Os caras não acertam nada. E aí é onde que entra a questão, Neymar. Neymar dependência. Infelizmente, a seleção brasileira é sim dependente do Neymar. É dependente demais. Neymar, pode chamar Neymar do que quiser, Neymídia,
Menino Ney, Cai, foda-se tudo isso. Ainda assim, o Neymar, uma perna só, é melhor do que qualquer um jogador desses aí que estão na seleção brasileira. Qualquer um, com uma perna só. Eu arrisco dizer isso, cara. Os jogadores da seleção brasileira, quando chegam na seleção brasileira, parece que esquecem de jogar futebol. E no jogo de ontem contra o Chile, cara, que jogo horrível. Assim, o brasileiro referente à seleção brasileira está tão desacreditado, que quando chega dias da seleção brasileira jogar, o pessoal nem lembra. Eu sou um deles. E olha que eu acompanho muito futebol. Eu vivo futebol. Eu gosto de futebol, eu vivo futebol, acompanho futebol. Mas às vezes eu esqueço que tem jogo da seleção brasileira. Eu não fico tão empolgado com o jogo da seleção brasileira como com um jogo do Flamengo, no Flamengo e Palmeiras, no Flamengo e Vasco, como com o jogo do Real Madrid, como com o jogo do Manchester City. Cara, e a seleção brasileira representando o nosso país. Porque parece que os caras não dão sangue, não dão suor dentro de campo para representar a nação, o futebol brasileiro. Infelizmente, é assim que a seleção brasileira tá. Sem garra, sem os caras doar mesmo aquele suor. Parece que os jogadores, infelizmente, só estão jogando bola nos clubes. Parece que os caras hoje em dia só jogam pelo dinheiro. Antigamente a gente viu os caras entrando de campo. Cara, os caras se doavam ao máximo. Era muito. Cara, eu acordava 2 horas da manhã para assistir jogo da seleção brasileira. Eu assistia 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, 5 horas da manhã. Eu assistia até meia-noite, eu não perdia. Eu ficava ansiosérrimo para quando tivesse um jogo da seleção brasileira para me ver Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Kaká, essa galera toda jogando. Mas agora eu não tenho vontade de assistir, velho. Eu prefiro ver o Vinícius Júnior, o Rodrigo, o Alisson jogando nos seus times do que na seleção brasileira. Porque a seleção brasileira não rende, velho. Não rende. Cara, apanhar pra Bolívia é muito doído, bicho. É muito doído. E, tipo, é difícil mesmo. É difícil da gente acompanhar a seleção. Acompanhar, apoiar a seleção brasileira. Cara, porque cada dia que passa, mais vai decaindo. Infelizmente, essa é a realidade da seleção brasileira. Mas enfim, falando de Flamengo, uma boa notícia, né? Flamengo. A gente vai voltar ao Campeonato Brasileiro de novo. A gente vai voltar ao Campeonato Brasileiro mais uma vez. Eba! Domingo tem Flamengo contra Juventude. Na verdade é Juventude vs Flamengo. Na casa Juventude às 4 horas da tarde. Tô ansioso. A gente é líder do campeonato, tá indo bem na Libertadores. Com um time assim galáctico, cara. O time do Flamengo é galáctico. Pra mim, eu nunca vi um time do Flamengo tão bom quanto esse de agora. Em 2019 fez história. Foi um time maravilhoso, top demais. Mas tinha o Jorge Jesus. O cara foi um divisor de águas no futebol brasileiro, não somente no Flamengo, mas no futebol brasileiro. E agora a gente tem o Felipe Luiz, tá indo muito bem. O mini Mister. E cara, esse time do Flamengo tá badalado demais. Pra mim é o melhor time do Flamengo da história da história da instituição Flamengo. É o melhor time que tem agora, esse de agora, de 2025. Então pessoal, mais uma vez eu peço a inscrição de vocês. Se inscreve no canal, dá uma força aí pra gente. Deixa aquele like, comentem também. E valeu, até o próximo. Fiquem todos com Deus. Valeu.